falar para vocês um pouco sobre o livro Esaú e Jacó. Este livro foi escrito pelo autor Machado de Assis. Ele foi o penúltimo livro, tá, do Machado de Assis. Esse livro aborda o realismo na literatura e ele foi escrito em 1904. Bem, o livro Esaú e Jacó, ele tem como narrador personagem, o narrador que participa da história, que é o conselheiro Aires. Tem a Natividade, que é a mãe, e o Pedro e o Paulo. Certo, mas você não falou que ia falar sobre o livro Esaú e Jacó? Sim, mas o autor Machado de Assis, ele quis fazer referência à história do Pedro e do Paulo com a história da Bíblia, que eram dois irmãos que sempre viviam discutindo, que é semelhante à história dos meninos dessa história. Bem, a Natividade, ela teve os dois gêmeos, o Pedro e o Paulo, e quando eles tinham mais ou menos 1 ano de idade, ela foi numa cabocla para saber o futuro dos filhos, e a cabocla falou que eles iam ser bem-sucedidos na vida, ia ter um futuro glorioso. Só que ela não falou que os meninos iam ficar brigando, discutindo pelo resto da vida. E desde o ventre da mãe deles, eles brigavam, né, discutiam. E com o decorrer do tempo, né, que eles foram crescendo, as brigas deles ficaram mais constantes. Daí Pedro se formou como médico e Paulo advogado. Daí, nesse tempo, eles conheceram a Flora, uma menina muito bonita, né, por qual eles se apaixonaram, os dois se apaixonaram por ela e ela se apaixonou pelos dois. E realmente era um amor verdadeiro. É o amor! Então, a Natividade, ela não sabia lidar com essa situação e foi pedir conselho ao conselheiro Aires, né, que participava da história. E ele pediu, né, que ela fosse conversar com eles e que desse 3 meses, né, para ele conquistar o coração dela, mas que ela escolhesse com quem ia ficar. Então, nesse período, a Flora pediu um tempo, passou um tempo fora da cidade, né, para tentar pensar com quem ia ficar, porque realmente ela sentiu um amor verdadeiro pelos dois. E aí ela acabou adoecendo, né, no meio dessa situação, ela acabou adoecendo e ela morreu. E os dois irmãos, eles sofreram bastante, mas não deixaram de discutir. Eles discutiam até no túmulo da pessoa que eles amavam, né. Então, depois da morte de Flora, as brigas ficaram mais sérias, as discussões ficaram mais sérias, porque Pedro era a favor da monarquia e Paulo da república. E aí a Natividade não sabia também lidar com isso, e ela acabou adoecendo, e antes de morrer, né, ela pediu para que eles ficassem amigos, e eles prometeram isso, e depois que a Natividade morreu, a mãe deles morreram, eles tentaram realmente ser amigos verdadeiramente, mas só que o ódio deles, o rancor, a mágoa entre eles dois era mais forte.